Em 2008, foi inaugurado em São Paulo o Museu do Futebol, que está sob as estruturas das arquibancadas do estádio do Pacaembu, o qual já recebeu diversos jogos dos principais times da capital, mas está em desuso devido à construção das arenas feitas por esses times que o utilizavam. O projeto objetivou contar a história deste popular esporte no Brasil, associando-o aos demais diversos elementos históricos, incluindo fatos, personalidades ilustres, como personagens da literatura e da arte. Nele podem ser observados registros que vão desde a implantação do futebol no país em 1990, com Charles Miller, até os acontecimentos recentes ocorridos no contexto histórico, político, nacional e internacional do final do século passado e os registros de várias conquistas da seleção brasileira. Na entrada, um grande hall é chamado como Grande Área. Recebe o público numa sala de visitas do futebol brasileiro com reproduções ampliadas de diversos objetos que materializam a paixão pelo esporte, flâmulas, bandeiras, entre outros apetrechos. Uma homenagem especial desenvolvida para todos os torcedores do futebol nacional. Em outra sala, apresenta as projeções de 25 jogadores que fizeram a história no futebol brasileiro, em 11 telas. As projeções foram feitas a partir de 44 fotografias dos jogadores em movimentos realizados durante os jogos. Esse espaço visou criar um ambiente que o jogador é santificado, tal como as representações de anjos no movimento artístico conhecido como barroco, marcado entre outras coisas pelo rebuscamento das formas. Na sala seguinte, teremos várias narrações de diferentes narradores ao longo do tempo. Separamos uma para apresentar ao trabalho. O ataque do Verdão para a cobrança de falta, 0-0, 23, primeiro tempo de jogo. Autorizado o ataque do Palmeiras, Peter reclama um pouco mais, barreira compacta no canto direito, correu, Pedrinho passou pela bola, correu, Jojo, pimba na gorduchinha, Exaltar é tornar alto, sublime, erguer, elevar e celebrar. Nesta sala, o Museu do Futebol celebra cada torcedor. Nas entranhas da arquibancada, permeando suas estruturas de sustentação, o visitante se sente efetivamente no meio de uma torcida de futebol. São mais de 30 cantos e gritos de incentivo que se completam com imagens de cenas emocionantes das mais famosas torcidas de clubes de futebol do país. Numa experiência coletiva, esse momento especial da visita une os sentimentos do torcedor e faz desatar e fluir sua paixão pelo clube adorado. Por volta das décadas de 1930 e 1940, o Brasil se caracterizava pela busca de uma identidade própria, tanto cultural quanto social. Pintores, poetas, artistas e jogadores contribuíram para a criação dessa identidade. Um Brasil mestiço, criativo e alegre, que, embora desigual, apresentava potencial para se tornar uma grande nação. Dentre alguns desses heróis, podemos citar Heitor Villa-Lobos, Carlos Drummond de Andrade, o escritor Mário de Andrade e, é claro, os jogadores Leônidas da Silva e Domingos da Guia, dentre outros heróis da época. A Sala Rito de Passagem conta dramaticamente a história da final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, em que o Uruguai venceu a seleção anfitriã por 2-1 no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.
calando as mais de 200 mil pessoas que estavam presentes no estádio. Nessa sala, podemos ouvir as batidas de um coração angustiado com os acontecimentos da partida e ainda uma narração fria e direta. 1-0 Brasil. A Copa é nossa. Um a um. A Copa ainda é nossa. Dois a um Uruguai. O coração do Brasil para. O museu possui também uma sala chamada Copas do Mundo, que possui 8 totens com 382 fotos e 16 vídeos. Cada totem conta por meio das fotos e vídeos a história de cada Copa. A sala inova além de contar a história de cada Copa, mostrar também ao público o contexto político, social, econômico e cultural em que cada uma ocorreu, fazendo com que modelos, torcedores, presidentes e até movimentos políticos dividam o mesmo espaço. Pelé e Garrincha caracterizaram uma fase de grandes mudanças no futebol nacional. A dupla invencível em campo foi diferente de quase tudo, do estilo à personalidade. Num mundo onde qualquer ídolo é contestável, o público conferiu a graça e a glória para ambos. Pelé e Garrincha igualam-se como artistas da bola, reverenciados em todo o planeta, e até hoje são vistos como ídolos do futebol, tanto internacional quanto nacional. Depois de aprender tudo sobre a história do futebol no Brasil, tivemos a oportunidade de pisar no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Nesta visita, tivemos uma visão privilegiada deste, que é um dos cenários mais bonitos do futebol brasileiro. Uma parte muito interessante do museu é a parte em que está localizada uma enciclopédia com informações de todos os clubes que já jogaram o Campeonato Brasileiro, que são 128. Uma das curiosidades do Museu do Futebol é no final do passeio, quando tivemos a oportunidade de bater um pênalti e medir a força do nosso chute. É o lugar certo para o torcedor visitante ver e rever alguns dos gestos e movimentos que fazem do futebol um espetáculo visualmente incrível. Por trás da emoção de um gol, da malícia de um drible, da vibração de uma defesa, da luta por uma bola dividida, a coreografia do futebol é tão plástica quanto imprevisível, chegando a lembrar em alguns momentos uma orquestra regida por maestros treinadores.